muito boa tarde a todos que nos acompanham na nossa última live do circuito Em Busca de um Sonho. Foi uma semana muito importante, eu espero que vocês tenham realmente aprendido, realmente absorvido muitos conteúdos importantes, muitas informações importantes que a gente utilizou de casos, alguns de sucesso, outras de jornada, que utilizaram do futebol como fonte de sonho, de expectativa, e vimos de tudo, vimos casos de frustração, casos de glória, e hoje chegamos aqui talvez para um momento que se passa na carreira de 100% dos atletas. Ou pensar em desistir, ou o desistir realmente, isso acontece com a maioria, ou aqueles até que permanecem, tentam, buscam, às vezes até passam um pouquinho do tempo tentando, talvez sofrem um pouquinho com o excesso de tentativas, sofre no sentido de frustrações excessivas, perde um time de um mercado de trabalho talvez, e depois acaba se frustrando um pouquinho mais. Nosso convidado de hoje, Pedro Costa, tenho muito orgulho de dizer, foi atleta desde o meu começo de jornada, há 14 anos atrás, quando eu entrei num clube, ele estava lá, atleta sub-11, depois de poder tentar ajudar ele na carreira, ele acabou desistindo e graças a uma amizade que criou, eu consegui orientar ele, consegui ajudar de alguma forma. Hoje ele está muito bem profissionalmente, trabalhando com o futebol, dando sequência no que ele sempre sonhou, né? Então ele fez do futebol, que era aquele sonho dentro de campo, para continuar sendo sonho agora fora do campo, na parte administrativa, e muito do que ele viveu dentro de campo é importantíssimo para ele estar aplicando hoje. Estamos aguardando, ele está entrando, daqui a pouco já vai mandar aqui. Pedro, se você já estiver na live aí e conseguir mandar, beleza, já mandou aqui a solicitação. Para a gente comer muito tempo, o conteúdo é muito bom, um conteúdo muito atrativo e muito importante e polêmico. Vão ser falados aqui situações para atletas, para pais que ainda estão em busca desse sonho. A verdade tem que ser dita, né? Uma hora chega e nós estamos aqui hoje trabalhando com o futebol, como professores, como supervisores, coordenadores, e a gente não pode escolher não pode esconder o sol com a peneira. A gente tem que falar algumas verdades, tem que falar quando está abaixo, tem que falar quando está acima, tem que segurar a onda quando está acima. Então a ideia é a gente passar um pouquinho, trabalhar um pouquinho em cima da carreira do Pedro, por quando que ele começou a pensar em desistir, o porquê e o que aconteceu depois. A vida parou, a vida acabou, o sonho teve uma nova, uma reviravolta. Então vamos lá, Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite e se expor de alguma maneira aí para todo mundo, para todos que nos assistem, sabadão à tarde, justamente para quem está afim, para quem quer ter conteúdo. Passamos aí já de 70 pessoas visualizando, o pessoal está entrando, mas já vamos começar para não perder tempo e ser objetivo no conteúdo e na mensagem que a gente quer passar. Muito obrigado, eu já vou jogar para você as boas-vindas e já pedir para você falar para nós como que começou a tua carreira, o teu sonho, e a partir daí a gente vai trabalhando com o conteúdo. Valeu! Show! Ih, tá meio... Não, tá meio ruim. Tenta dar um ajuste, não sei se conexão. Agora sim. Perfeito, vamos sem fone então. Bora. João, boa tarde. Primeiramente, agradecer o convite, agradecer a todo mundo que está entrando aí, os atletas, já vi nos comentários ali, profissionais que trabalham comigo, amigos, ex-atletas, atletas atuais. É um prazer imenso aí estar falando de um assunto chato, de um assunto delicado. Peço que, se o atleta estiver vendo, convide o pai, convide a mãe, porque a ideia é justamente falar isso, passar uma mensagem para vocês, tanto os atletas quanto os pais, pois é um assunto chato, um assunto que ninguém quer falar, todo mundo foge desse assunto, mas ele é muito necessário. É preciso ter ciência e conhecimento desse assunto, porque uma hora a verdade chega, uma hora é preciso tomar um rumo e tomar uma decisão. Tudo certo? Vamos lá? Show, bora. Vamos mandar bala aí, como foi o começo da tua carreira. Vamos tentar, resumidamente, sem perder conteúdo, agilizar, porque acho que depois as mensagens da hora da decisão de finalizar a carreira vai ser importantíssimo da gente aprofundar.
Show de bola, vamos lá. João, eu iniciei assim, como toda criança no Brasil e no mundo, o sonho de ser jogador de futebol. Aquilo foi algo que, desde criança, eu aprendi a ler, aprendi a escrever por meio do futebol. Então, é uma paixão desde criança. Comprava álbum de figurinha sem saber ler, sem saber fazer nada, só para poder ver figurinha e ver imagem. Então, a paixão veio desde cedo. Nunca tive parentesco de jogador na família. Foi algo meu e eu decidi. Eu iria, no começo, brincar e depois, quem sabe, seguir uma carreira. Iniciei ali na Escola Furacão. Então, comecei nas escolinhas do Atlético Paranaense, por volta de 6 anos de idade. E fiquei só nas escolas de futebol até meus 10 anos. Então, foram aí 4 anos de escola de futebol. Passei por 2 sedes, era uma seleção. A Escola Furacão era fantástica, tinham muitas sedes em Curitiba, então criava torneios o ano todo. Já comecei a te conhecer até por aí. E ali, com 10 para 11 anos, o Atlético decidiu ter uma ideia nova de criar a seleção das escolas do Atlético. Então, reuniu os melhores atletas das escolas Furacão para montar uma equipe para disputar o torneio metropolitano, e na época era até o Paranaense. Entrei nessa seleção Furacão e fiquei por 4 anos, dos meus 11 até meus 14 anos na seleção das escolas Furacão. Foi um período fantástico, muito aprendizado, muita experiência. Disputei competições nacionais, estaduais, internacionais. Você estava com a gente no torneio na Itália. Então, o Atlético me deu essa oportunidade nesses 4 anos de adquirir muita experiência. E a partir dali, eu imaginei e acreditei que eu podia buscar o sonho de ser jogador e fui atrás. Show, maravilha. Cara, até é importante você falar, a gente trabalhou isso com o Rainer, que foi nosso convidado de quarta-feira, depois falamos também com o Gabriel, né, o Pacheco, que teve na quinta, e depois ontem até com o Basso, que também participou dessas seleções das escolas do Atlético, que representava a categoria de base do clube, né, nas competições paranaenses e tudo, até internacionais. E o que a gente falou é de quando você entra no alto rendimento, de quando você entra numa escola de futebol de campo, como é essa transição, e entrar e competir em alto nível realmente. Então você começou cedo, né? Começou já com 10, 11 anos, o que é muito importante, porque você já vai ganhando experiência, já de clássico, você jogou alguns atletibas aí em 3, 4 anos, né? E isso traz uma carga emocional que quando você chega com 14, 15 anos, que é onde você tem, talvez é onde eu citei até Cubaço, se eu não me engano, a hora da verdade, é a hora que pode alojar atleta do Brasil inteiro, é onde fica mais competitiva, onde pode assinar um contrato de formação, receber uma ajuda de custo, já um saláriozinho, vamos chamar assim, e pô, você já chegou mais experiente que muitos meninos, pelo fato dessa experiência. Então, como que foi a partir dali, o teu sub-14, já com essa carga de experiência, você conseguiu dar sequência dentro do clube? Não, como que foi? Então, aí no momento da transição para estar entrando nas categorias de base do clube, oficialmente, dentro do CT Ajô, como você falou, dividir espaço com atletas alojados, com gente do Brasil, ali na iniciação até os 13 se torna algo ainda muito regional, e a partir dos 14 é nacional e mundial e já abre para o Brasil todo. Então, nessa hora, eu acabei não ficando no CT do Ajô, não continuei meu processo no Atlético e encerrou na entrada ali do meu sub-14. Então, ali eu encerrei a minha participação, não fiquei no Atlético, e fui buscar outros caminhos. Saindo dali já engatei uma avaliação, fui no Curitiba, fiquei um período de avaliação, acabei não sendo aprovado e comecei a buscar o meu espaço dentro do futebol. A partir daí veio um convite da Ferroviária, um clube amador da época, e ia disputar o Campeonato Paranaense Sub-15, e para nós era o principal torneio dessa categoria. E com esse convite para estar disputando o Paranaense Sub-15, eu fiquei em Curitiba, ali na virada de 2011 para 2012, e entrei no Sub-15 da Ferroviária. Muitos atletas que não foram aproveitados no Atlético, no Curitiba e no Paraná acabaram indo para essa equipe. Então a gente conseguiu criar uma equipe muito forte para a disputa do Paranaense Sub-15. Fizemos um torneio muito bom, grandes jogos, meninos se destacando. Foi um campeonato muito interessante para nós de Sub-15, sabe? Só a partir dali, alguns amigos já começavam a se soltar. A gente tinha um grupo muito unido desde os 11 anos, os mesmos grupos, os mesmos atletas, começou a dar um ir para um canto, porque realmente era a hora da verdade ali. Seguindo dali, terminando em 2012 o Campeonato Paranaense Sub-15, na virada do ano para 2013, o projeto acabou encerrando. O projeto acabou achando melhor encerrar para alguns atletas naquele momento,
Então eu fiquei ali sem clube na virada do meu primeiro ano para sub-17, né? Então o primeiro ano de juvenil eu iniciei ele sem clube, treinando por conta, buscando alguns contatos, um contato ali ou outro. Realizei duas avaliações no Criciúma e no Paraná Clube, acabei também não sendo aprovado. E ali já começa a bater uma certa apreensão. Será que é isso mesmo que eu quero? Será que é isso para mim? Mas ainda o sonho estava muito forte e eu não quis desistir naquele momento. Logo em seguida, por meados de abril do meu primeiro ano de sub-17, eu consegui um contato para fazer uma avaliação na Chapecoense. A Chapecoense estava na Série B, começando a aspirar à primeira divisão, então era um clube que estava chamando muito a atenção no momento, e eu recebi um convite para estar fazendo essa avaliação e fui. E nessa avaliação é bem legal o que aconteceu, porque quando eu entrei para fazer a avaliação, eu tinha entrado como atacante. E era a posição que eu vinha jogando desde criança, era a posição que eu achava que era a minha posição. E no segundo dia de avaliação, o treinador já me perguntou se eu poderia ir para lateral. Porque ele estava com dificuldade nas duas laterais, e eu achava se eu podia achar em alguma posição ali de lateral esquerdo, até na direita para ele, e foi nessa, e eu topei sem problema nenhum, fiz a avaliação e fui aprovado. Então, no meu primeiro ano de sub-17, por meados de abril e maio, eu consegui e entrei na Chapecoense. Bem no ano que a equipe estava começando a subir o profissional e o clube estava se estruturando. Foi Legal. Show de bola. Deixa eu até te interromper quando você respira, tá uma água aí, mas é importante ressaltar, na primeira live que foi com o Igor Costa, né, o Bambam, que está no Curitiba, dando uma sequência lá desde o Sub-12, ele frisou por 2, 3 momentos na carreira dele que ele mudou de posição, né? Volante de origem, gosta, apaixonado por jogar de volante, gosta de atacar, de defender, se sente no centro do jogo, literalmente. Sim. E teve momentos que ele foi para lateral, teve momentos que ele foi aproveitado de zagueiro, teve um campeonato que por lesões de dois atletas ele foi de zagueiro e fez o campeonato bem, em alguns momentos até de capitão, e hoje é um atleta que tem esse repertório bem desenvolvido. Hoje, se precisar de um lateral direito, ele está ali. Perfeito. Se precisar de volante, né, de zagueiro. Então é muito importante, a gente volta a ressaltar esse ponto, que o atleta saiba fazer outras posições. Às vezes o treinador passa um teórico lá e está falando sobre atacante, você é um lateral. Cara, preste atenção, se dedique, porque pode ser que num jogo você precise improvisar, ou pode ser que o treinador tenha um expulso, outro lesionado e precise te utilizar, e se você souber fazer, você vai ser a preferência do treinador. Exatamente. E muitas vezes o que importa é você estar no campo, é você tendo a oportunidade de jogar. Né? Então, se você souber fazer outras posições, facilita tudo isso aí. Mas e aí, passou na Chape, como foi o ano, a sequência toda, cara? Então, foi fantástica a entrada. Ser aprovado em um clube ali, praticamente de primeira divisão, que já estava o acesso garantido, aquela sensação de fazer parte de uma categoria de base novamente, de se sentir importante dentro do clube, dentro do processo. Conheci grandes atletas ali que passaram comigo. Foi um período muito bom e principalmente pela questão de ficar longe da família. Foi o primeiro momento em que eu fiquei longe da minha família, longe do conforto de casa. Pegava ônibus em Curitiba, mas um probleminha ou outro, a mãe ia buscar, o pai ia buscar, e chegou uma hora que eu estava lá, 450 quilômetros longe de casa, e aí? Precisa resolver, você precisa fazer alguma coisa para comer, você não tem tudo na mão, final de semana você passa sozinho, passa o domingão deitado no sofá sozinho, e aí? Como corresponde a isso, sabe? Então, no começo sofri, como todo atleta sofre, é normal, primeira noite você chora, você sente falta, isso é normal no futebol e na formação do atleta, mas tem que ser forte, é o teu sonho, quando você acorda você já esquece disso e vai treinar. Então foi um ano muito bom, de muito aprendizado, acredito que foi o primeiro ano principal assim para mim, aprendi muito sobre a disputa, sobre a amizade, sobre a lealdade, acho que isso é muito importante. E no final desse ano, a gente acabou tendo 2 eliminações das 2 principais competições que a gente jogava em cerca de 7 dias. Então o futebol vira e de repente virou, tava tudo lindo, a Chapecoense subindo para a primeira divisão, a gente fazendo uma bela campanha na base, em uma quarta e um domingo, foi, entre aspas, tudo por água abaixo, a gente acabou sendo eliminado nos 2 torneios, e daí teve a reunião para fazer uma leva de dispensa. Foi dispensado um número grande de atletas e eu estava dentro desse grupo. E daí, quando você é dispensado novamente, vem aquela dor, aquela sensação de, putz, não é para ser, não é possível, ia virar para o Sub-17, ia ter Copa do Brasil, você imagina muita coisa pela frente e esse sonho é interrompido do nada.
Acho que o primeiro momento do atleta é não se desesperar ao ponto de querer upar, terceirizar. Acho que isso é o pior problema de, eu não fiquei lá porque o treinador não me utilizava. Não. O treinador te dá a opção de te dar o prazer de treinar todo dia. Ele te dá o treino todo dia. Você tem todo dia a chance de mostrar para ele. Eu tive a oportunidade de lateral, de volante, de lateral direito, lateral esquerdo. Então, no início você fica nervoso, achando que a culpa é dos outros, mas depois você relaxa e realmente os erros foram seus e isso segue. E nessa virada, essa virada foi muito, muito interessante. Eu volto para casa depois de um ano de ter saído. E aí, vai o primeiro ano de sub-17, principal ano da geração 97, e eu vou fazer, né? Para onde eu vou? Nessa hora, apareceu um empresário, um agente para me ajudar, que foi importante nesse momento, foi uma pessoa que me deu segurança para tentar o meu sonho ainda. Então, tive um responsável, um empresário que começou a trabalhar comigo, alguns amigos meus do futebol, e ali me tranquilizou na questão de oportunidade. Então, não era só eu que estava buscando, eu e minha família buscando o sonho. Tinha mais uma pessoa feliz e motivada nesse sonho. Então, na virada ali para 2014, iniciei meu sub-17, iniciei o ano, meu segundo ano sub-17 sem clube, então só treinando por conta e realizei algumas avaliações nesse período. Foi na mesma época que o próprio Desportivo Paranaense foi fundado. Então, no primeiro treino do Desportivo, da história do Desportivo, eu estava presente como atleta. Isso é um motivo de orgulho muito grande assim para mim, de ter participado lá do primeiro treino, 20 atletas do início do Desportivo, eu estava presente como atleta, isso foi muito legal. E me preparei no Desportivo e realizei algumas avaliações. Fui para o Flamengo, fui para Ponte Preta, fui para o Brasilis, rodei ali alguns clubes para fazer a avaliação e acabei não achando. Aí, e pelo próprio Desportivo, me proporcionou a oportunidade de ir para o Bragantino. Então, o Desportivo conseguiu essa avaliação para nós no Bragantino. Eram eu e mais 3 atletas do clube, do Desportivo, para estar indo a Bragança Paulista, para estar fazendo uma avaliação e, quem sabe, estar integrando. Eu fui aprovado no Bragantino, eu e meus 3 amigos. Foi um momento também de muita felicidade e era o ano principal. Jogar um Paulista Sub-17 é muito forte na carreira, gera muito conhecimento e muito aprendizado. E nessa de entrar, registrar, demora para registrar, você fica naquela ansiedade, treinando, querendo jogar também longe da família. Ali eu tinha alguns amigos morando comigo, então me dava uma tranquilidade, mas você fica naquela ansiedade de jogar. E nessa ansiedade de jogar e ser registrado, na mesma semana eu fui registrado e me machuquei. Foi a primeira lesão da minha carreira e foi uma lesão forte de tornozelo. Eu fiquei um bom tempo parado e perdi praticamente a primeira fase inteira do campeonato. Foi nessa hora que começa já a pesar. Parece que sinais que mandam e você fala, pô, e aí, cara? Eu vou seguir, não vou? Tava bem e baixa de novo. Então eu me machuquei e fiquei por cerca de 2 meses, 2, 3 meses parado. O clube me ofereceu o tratamento, não era de uma qualidade acima, então eu sofria com isso, busquei tratamento fora, cheguei a voltar para Curitiba para passar 2, 3 semanas para me tratar, para tentar acelerar de tudo quanto é gente, sempre com um apoio imenso da família. Isso, o agente e a família sempre incentivaram de maneira fantástica, mas não dava certo. E quando eu retornei, eu realizei apenas 2 jogos pelo Bragantino no final do Paulista, a gente acabou sendo eliminado pela Ponte Preta. E isso foi um baque muito grande, porque na hora eu ia voltar a jogar e talvez embalar uma segunda fase, eu acabei perdendo essa oportunidade, a gente foi eliminado e eu estava só voltando de lesão. Foi o primeiro momento em que desanimei e pensei em parar de jogar futebol. Foi o primeiro momento em que eu falei, pô, acho que não é para mim, acho que eu posso seguir outra carreira. Já me envolvia um pouco nisso, ficava preocupado com o processo para registrar demora tanto, por que demora tanto? Eu queria entender o processo, então assim, um pouco diferente até, mas eu passava a noite, ao invés de estar às vezes vendo vídeo de algum jogador e tudo mais, eu estava lendo o regulamento e aprendendo na CBF como registrava o jogador. E, cara, deixa eu te interromper um pouquinho aí. Claro. Você acha que esse teu desânimo, depois que você voltou aí do Bragantino, você comentou que quando você foi dispensado da Chapecoense ali, também bateu um certo desânimo, mas talvez vontade de desistir, talvez foi o primeiro momento aí quando você voltou do Bragantino. Você acha que o fato de você ter morado longe, em alojamento, sozinho,
Ele te balançou, foi isso que deu uma balançada? Porque assim, quando tá tudo bem, você tá jogando, você tá com ritmo e tudo, você É, suporta qualquer coisa, até comer mal, dormir mal ali. perfeito. O problema é a hora que você é encostado, a hora que o registro demora, que foi o que o Rainer encarou um pouquinho lá no Criciúma, lesão que nem você teve. Você acha que isso te deu uma balançada? E esse foi um motivo talvez um pouco mais saliente para talvez essa desistência? Não, João, acho que isso não interferiu. A questão de estar longe da família não foi algo que interferiu. Claro, você sente Legal. saudade, é impossível você não sentir falta da família, do hora da mãe, do dia a dia, a família, do final de semana, isso você sente, mas a família toda te apoia. Então eu sempre tive um apoio fantástico da minha família e eles sempre me incentivaram a isso. Então, assim, sofre, mas não digo que foi um motivo para eu tentar parar de jogar, não me desanimou por conta da distância. Bem pelo contrário, eu já começava a imaginar outros clubes sem ver distância nem nada. O foco era jogar. Então, o distanciamento familiar, ele afeta muitos atletas. Hoje eu falo até com propriedade disso pelo meu trabalho. Ele afeta bastante. Mas no meu caso, naquele momento, eu estava com 17 anos, então 16 para 17 anos, então foi algo que não me afetou 100%. Claro, tem certo envolvimento, mas eu não digo que foi fundamental para eu já pensar em parar de jogar. Legal, mas e aí, como que foi? Como que seguiu? Então, a gente foi eliminado, aí você para pensar, pô, joguei 2 jogos, fui eliminado, e eu vou fazer, né? Então o Bragantino falou que a partir daquele momento, como a gente já estava ali na metade para o final do ano, nós teríamos uns períodos de 15 a 20 dias de férias, e nesse retorno a gente já treinaria, a geração 97 já treinaria a categoria sub-20, já para avaliar alguns atletas e teria alguma dispensa próximo do final do ano, e alguns atletas entregariam o sub-20. Naquela hora, foi a hora que eu pensei bem, e quando eu voltei para casa para tirar esses 15 de 20 dias de férias, me desanimou ao ponto de não querer voltar. Então, é muito importante a reunião entre família, entre agente, entre empresário, todo mundo que está envolvido tem que participar. Eu tive uma reunião muito boa com a família, um empresário, e eu não iria mais voltar para lá. Um pouco de falta de estrutura, de já não me imaginar em um clube grande do Brasil, de baixar um pouco a perspectiva do sonho. E naquele momento eu decidi que não iria voltar para Bragança por essa questão. Eu não via perspectiva minha em Bragança e não vinha um sonho de jogar no Sub-20, já me baixou e eu pensei seriamente ali em não voltar. E decidi que não ia voltar. Entre família e empresário, eu falei, eu não volto para lá e vamos pensar em outra coisa, em outro clube, em outra opção. E o sonho, naquele momento, deu uma baixada, deu uma esfriada. Foi aí que veio uma chave e virou e me animou novamente. E foi uma oportunidade de ir para Portugal. Então, em uma das reuniões com a minha família e com o empresário, ele chegou e falou, eu tenho uma oportunidade para ir para Portugal, é uma artada grande, mas é um momento e a gente precisa definir algumas coisas. Eu quero saber se vocês estão dentro e o que vocês acham. E aquilo ali despertou uma vontade imensa em mim. Porque eu já começava a me ver um pouco até em outros lugares, em até outros países, e eu falei, vou tentar na Europa, vou tentar alguma coisa por lá. Por que não se eu estou tendo essa oportunidade, né? Sim. E foi nesse momento, era um clube da primeira divisão, era a de Coimbra, um time naquela fase jogava a primeira divisão do Campeonato Português, e o Sub-19, que era a categoria que a gente faria avaliação, estava jogando a primeira divisão do Campeonato Português. Então, você entrar no site, ver que estava pegando Benfica, Porto, Sporting, vai aumentando o desejo e você viaja dentro do avião já imaginando tudo, né? Você já se imagina jogando. E Então, vale até ressaltar que lá em Portugal, os clubes grandes, vamos dizer ali que tem umas 6 potências, né, da primeira divisão, ali é um campeonato mais bem dividido, não tanto que nem às vezes o espanhol, que tem Real Madrid, Barcelona, às vezes um Atlético de Madrid que dá um susto, é um campeonato que tem 6 potências, mais ou menos, sim. Às vezes tem ano que o Porto tá mais, tem ano que o Sporting, né, enfim, vai alternando. E eles têm uma mentalidade de contratação de atletas de equipes mais frágeis, de segunda, terceira divisão, até de primeira. Então, realmente, o mercado lá ele é atrativo por isso. Os clubes têm essa mentalidade, né? Então, para quem vai para lá e tem oportunidade, principalmente de jogar uma primeira divisão, fica na cabeça. Se eu fizer uma temporada bacana, ajeitado aqui, a chance de você, né, ser chamado para um clube um pouco maior ali é maior, né? É grande. E até saiu uma matéria recentemente que Portugal é o país que mais recebe brasileiro no mundo
para jogar Uhum. futebol. Então você sabe que tem muito brasileiro, você vê na TV, então ali acaba sendo um mercado muito grande e você entra de cabeça. Facilita a adaptação, né? Até pela Perfeito. língua, que já é parecida, tem bastante brasileiro. Comida já não Exatamente. é tão diferente, o clima já também não é tão diferente, né? Do que o inverno Uhum. de Curitiba, pelo Sim, menos. E a gente comentou até ontem com o Bassi e um pouquinho com o Gabriel Pacheco ali a questão de Portugal e realmente ela é bem interessante. Mas e aí, pintou a avaliação? Foi? Como que fomos, daí? foi eu, o empresário e o Matheus, que é um amigo e estava jogando comigo já desde a época do Bragantino. A gente embarcou para Portugal por meados de agosto e setembro para estar fazendo essa avaliação. Ficou bem claro, o empresário deixou a gente bem avisado, a gente iria fazer uma avaliação e depois da avaliação a gente teria um parâmetro de como vai funcionar. Porque gera muita dúvida, um pouco de falta de informação. Sim. De você não saber, pô, posso morar? Tem visto? Não tem? Como é que funciona? Então, a primeira questão era a parte técnica. Então, nós vamos fazer a avaliação para ver o que vai dar. Nós realizamos a avaliação com um sub-19 de lá, uma cultura totalmente diferente, treino à noite, uma metodologia totalmente diferente de treino. Então, você se assusta, tem uma facilidade por conta da língua, e você tá um conhecido jogando, um amigo, ele ali também facilita, porque são dois sofrendo no mesmo barco, não sozinho. Então foi muito bom e nós dois fomos aprovados. Então ficamos por torno de 20 dias em Coimbra e fomos aprovados para estar integrando o sub-19 deles. A partir daquele momento ali, a gente sentou junto com o clube, o empresário, e aí, como é que a gente faz, né? E para a gente que não tinha cidadania europeia, até isso é muito importante, e hoje o Pacheco foi atleta meu também, e está na Europa hoje, na base, ele está por conta do passaporte europeu. Então, a gente não tinha isso, e isso, na verdade, dificultou bastante. Então, o atleta e tem o pai, a mãe que está ouvindo a live e tem a possibilidade de tirar, isso é muito importante. Isso aí abre muitas portas, acho que no mundo inteiro, por conta de ter uma dupla cidadania. E não, a gente reforçou ontem com o Bastos, talvez teve muita gente que não estava presente, né? Mas não só na base, não só para entrar lá. Perfeito. Você sendo cidadão europeu, né, dentro da União Europeia, ali qualquer país, o teu passaporte ele é comunitário ali para os demais países da União Europeia e ele interfere porque as principais ligas têm uma certa restrição em termos de estrangeiro. Né? Sim, Então, mesmo que o caso do Neymar, por exemplo, o Neymar, quando ele foi contando como estrangeiro. Se ele tivesse o passaporte, ele não contava. O Neymar é um caso, mas vamos exatamente. citar o teu caso aí, um E atleta o nosso que. caso também, para inscrever no Sub-19, podiam apenas 5 estrangeiros. Então, isso também tinha uma importância muito grande. Você tem que demonstrar algo a mais. E daí você batalha com nomes que nem o próprio o próprio Neymar, o Messi, né, Exatamente. sul-americano também. Então Exatamente. aumenta muito a concorrência daí ao ponto de, às vezes, um bom Perfeito. jogador não ser contratado. Então, quem tem a possibilidade de cidadania europeia é um gatilho importante para a carreira inteira. Muito Né? importante, muito importante. Então, a partir daí, a gente sentou junto com o clube para ver as opções. Não tínhamos passaporte europeu, não tinha tempo de tirar e não tinha antecedente. Então, qual era outra maneira para a gente poder morar em Portugal de forma legal e poder ser inscrito na federação? Para isso, a gente precisaria ter o visto de residência para poder morar em Portugal e automaticamente poder ser inscrito como estrangeiro. Mas a gente precisava ter 18 anos. Então, isso foi um fator importante. A gente estava lá com 17. Então, a gente precisava completar 18 anos para poder tirar o visto de residência. E também, dentro do visto, aparece que você precisa ter concluído o ensino médio. E a gente estava bem na época do terceirão. Então, a gente sentou com o clube e definiu, como eu fazia aniversário em março e o meu companheiro em maio, a gente só poderia jogar realmente na próxima temporada do Campeonato Oficial de Portugal. Outros campeonatos regionais a gente jogou e a gente até poderia. Então, legal, deixa eu até frisar de novo, Pedro, ali, duas informações muito importantes, a questão do visto de residência para que você esteja legal na Europa, independente se em Portugal ou em qualquer outro país ali, você precisa desse visto de residência. Depois de um certo tempo, ele pode virar uma cidadania da onde você estiver, né? No caso, se não me engano, 5 anos, esse visto ele é prorrogado. 5 anos depois você consegue tirar a cidadania europeia, vou chamar de forma geral assim, e a questão do estudo. E você não consegue tirar esse visto de residência tendo menos de 18 anos. Então, por isso até que o Neymar foi com 18 anos, Vinícius Júnior. Agora, o caso recente é o Ian Souto, né, no Curitiba. O Ian Couto, no Curitiba, que já está, vamos dizer assim, vendido lá pro Manchester City.
só que ele só vai após completar os 18 anos, né? Então, Exatamente. e um outro fator é que às vezes o menino joga futebol, aqui no Brasil a gente tem uma mentalidade de que o futebol e o estudo, o sistema ele meio que compete um com o outro, é difícil Perfeito. você seguir, só que a importância de mesmo assim estar estudando, terminar o ensino médio, porque senão você talvez não conseguiria também esse visto. Né? Perfeito, Então, perfeito. duas informações bem importantes aí para o pessoal marcar, para quem tem sonho de ir para a Europa, estudar também faz parte aí do Exatamente, schedule. exatamente. E nessa de precisar tirar o visto de residência, então nós retornamos de Portugal para concluir o ensino médio no Brasil, terminamos. E, ao mesmo tempo, a gente só ia poder tirar o visto de residência para a próxima temporada, que começa em agosto, né? Por conta de a gente não tinha 18 anos. Então, a gente sentou, o clube organizou para ir já em janeiro novamente. Então, ali na virada, acredito que era 2015. Isso. Uhum. No início de 2015, a gente foi para Portugal novamente, eu e o Matheus, para a gente passar um período de 3 a 4 meses apenas treinando com o grupo e participando dos campeonatos regionais que apenas o passaporte podia. A gente retornaria ao final da temporada para tirar o visto no Brasil e poder voltar para Portugal oficialmente de forma legal para poder jogar. E foi nessa que a gente foi. Ficamos 3, 4 meses treinando junto com o grupo e daí foi uma experiência fantástica. E daí a gente viveu Portugal literalmente, não foi uma passagem de 20 dias. Então morar sozinho, aprender a fazer comida, a ir atrás, a se virar. Os treinos lá eram à noite, então, pegar um ônibus tarde da noite, ou às vezes até ir a pé, a gente ia muito a pé para cima e para baixo, de aproveitar o final de semana e conhecer algum lugar, aproveitar um pouco também a cultura do país para conhecer. Então, assim, a gente foi uma experiência fantástica, a gente pôde ir em jogo da seleção de Portugal, a gente pôde ver jogo do Cristiano Ronaldo, então, vivi experiências grandiosas em Portugal, por conta disso. Então, foi 3, 4 meses longe de família, longe do dia a dia. Também machuca, também dá saudade. Não é porque você está na Europa e é tudo melhor e você não vai chorar, você chora mais ainda, porque não é só pegar um ônibus. Então, foi uma experiência fantástica. E quando terminou a temporada, cerca de maio, os atletas foram liberados e nós também. A gente voltou para o Brasil com os documentos, já com 18 anos e já terminamos o terceirão terminado. Então, naquele momento, a gente tinha tudo na mão para tirar o visto de residência. Nós entramos, logo que chegamos, o pedido de visto de residência e aí entra numa burocracia de consulado. A gente entrou por cerca de final de maio, início de junho, e até meados de agosto era a inscrição de estrangeiros. Então, a gente programou uma data de até 5 de agosto, esse visto precisa sair, a gente precisa embarcar para Portugal, senão a gente vai acabar não jogando. Aí, outra dor. Então, eu voltei a treinar o desportivo, treinava para manter a forma e você fica naquela ansiedade, liga no consulado e não sai nada, e você começa a se desesperar. E aí? Como que vai ser, né? A gente sofreu muito com isso e o visto não saiu. Então, o nosso visto não saiu até agosto. Foi até engraçado, eu não lembro a data exata, encerrava o prazo de inscrição e o visto chegou um dia antes. Então, até parece, às vezes, dá a sensação que foi de propósito e chegou um dia antes o visto para a gente não dar tempo de chegar. E nesse momento que sai o visto, eu posso morar em Portugal e não posso jogar. Então, vou passar mais metade do ano só treinando e jogando. Sem jogar. Amistoso e no máximo 1 ou 2 jogos oficiais de campeonato regional. Não era ele o interesse, sabe? Ele não despertou. E aí vem a segunda onda, eu digo, de desânimo e de, alguma coisa tem que ser feita, não é possível. Então, eu comecei a pensar muito nessa questão de, por que demora tanto? Quais são os processos? Eu já estava na eu já podia registrar jogador português. Eu já sabia tudo, já tinha lido o regulamento inteiro. Entrei na pilha de buscar informação. E nessa, mais uma vez, família 100% importante de sentar, pai, mãe, o empresário, e aí? E nós vamos fazer novamente. Mais uma vez aconteceu isso. Vamos para Portugal só para treinar? Ou vamos buscar alguma coisa no Brasil? Ao mesmo tempo, eu só indo em dezembro, em janeiro, eu perderia meia temporada e precisaria chegar lá para uma readaptação. E 6 meses no futebol são anos, principalmente na formação. Então, foi nesse ponto, e sentando o empresário, e a gente faz, e a gente pensa, ele pegou e deu a oportunidade, falou, eu conheci um campeonato aqui no Brasil, e a Opa Ouro Paulista, ela é um preparatório para os clubes jogarem a Opa São Paulo.
Então é um torneio, não é da Federação Paulista, é da associação. E a Ponte Preta joga, Desportivo Brasil, São Paulo. Grandes equipes jogam para preparar suas equipes para o São Paulo. E ele conseguiu essa oportunidade pelo comercial do interior de São Paulo. E falou, ó, tem essa oportunidade para vocês, e vocês acham? E eu e o Matheus estamos lado a lado ali, ficamos 2 anos juntos. E nessa hora eu falei, vamos, e ainda dá, ainda tem esse respiro. Sentei a minha família, acreditávamos que até o final do ano a gente tinha esse respiro para tentar alguma coisa, porque já ia completar um ano sem estudar, um ano sem buscar conhecimento, e aí, né? Vai só nessa insistência do futebol? Vamos tentar buscar um outro caminho? O que você acha? Então, com muita conversa, muita pergunta, deixando a criança falar, deixando o adolescente falar. Hoje, até fugindo um pouco, João, esse alerta para os pais, deixar a criança falar, deixar o adolescente falar, porque às vezes ele quer falar que não quer jogar. Às vezes ele quer falar que quer jogar. Então, deixa a criança falar, não viva o sonho junto, mas de apoio, e não como o seu sonho. Então, isso é muito importante para os pais que estão assistindo para aprender um pouco sobre isso. Deixa a criança falar, deixa o menino participar também. Nessa hora, pode falar. É bem importante isso aí que você salientou. Eu acho que daqui a pouco até a gente vai entrar nesse assunto mais a fundo, porque acho que está chegando a hora da decisão, né? Então termine aí que eu tenho aqui algumas coisinhas anotadas. Show de bola, que eu quero falar disso, cara. E nesse momento, minha família falou, então, eu sentei, empresário, família, e aí? Então vai ser isso. Final do ano, joga esse campeonato, e em dezembro a gente decide, ou vai para Portugal de novo e tenta, ou não, ou alguma coisa aparece no Brasil, talvez para uma Copa São Paulo, é essa a oportunidade. E a gente foi, eu e meu amigo fomos para lá, foi um campeonato muito bom, foi uma cidade minúscula, 7 mil habitantes, então, mais uma vez, longe de casa, longe da família, e você novamente naquela, né, vou tentar, vou sonhar com isso. Fiz uma competição boa, foi uma Copa Ouro muito boa minha, eu participei bastante, joguei em várias posições, peguei um ritmo, eu precisava desse ritmo de jogo novamente. Digamos que o sonho do futebol ele voltou mais forte nesse momento. Mas era aquilo, vivia o futebol durante o dia, quando botava a cabeça no travesseiro, eu pensava, pô, mas e esse processo que a gente faz aqui de horário, e para essa viagem a gente foi, a gente saiu esse horário, e começava a bater a cabeça, falou, cara, tem muita coisa errada no futebol fora, e me dá vontade de conhecer. Às vezes mudava a tabela, eu falava, não é possível e seja tão difícil trabalhar fora do futebol. Então... te interrompendo de novo, é normal isso aí, a gente... Pô, vai agendar, sai a tabela do campeonato lá no site da federação, aí o pai reclama, pô, mas já é quinta-feira e não tem a definição ainda da tabela, mas depende do campeonato da outra equipe, depende das questões climáticas. Infelizmente, a gente tenta organizar ao máximo, né? Mas hoje eu foge um vivo pouquinho muito do isso, né? Hoje eu vivo muito isso e eu falo, olha, eu podia ser um pouco mais tranquilo e reclamar de menos coisa, porque realmente não é fácil. Isso foi bem importante. E nesse momento, eu termino a Copa Ouro com 18 anos, um visto de Portugal e o convite para estar voltando para o clube para fazer uma nova avaliação. E aí, vai ou não vai? Nesse momento eu já estava sozinho, meu amigo se machucou, não poderia ir, fiquei sozinho, e aí, vai para Portugal ou não? Sentei a família novamente, mais uma conversa, os pais apoiaram, o empresário apoiou, então vamos seguir a carreira, vamos de novo. E embarquei pela terceira vez para Portugal. Já conhecia a cidade a barraco, já tinha um conhecimento grande da situação. Show. Peguei um frio muito forte em Portugal. Então, quando você chega sozinho, 1 grau negativo ali, e longe da família, próximo do Natal, então você vê família indo passar ali final do ano juntos, já começa a bater aquela tristeza. Foi nessa hora, João, e eu comecei a ser muito sincero comigo do que eu iria para mim. Então, eu cheguei em Portugal, me apresentei, comecei a passar por uma avaliação de novo, e foi muito rápido, porque 5 dias ali depois, terminou um treino, e eu passei o treino inteiro com a mão na cabeça, falei, alguma coisa não tá legal, eu tô achando que alguma coisa tá errada, não é possível. E só pensando nisso, em parar, até quando eu saí do CT para ir para minha casa, eu falei, chega, eu tô há 5 dias aqui, mas eu não quero mais ficar, eu botei na minha cabeça, eu quero desistir mesmo. E o porquê disso? Porque eu fui muito sincero comigo mesmo. E é isso que os atletas às vezes precisam ser, aquele assunto que a gente falou de terceirizar, né? Em momento algum eu terceirizei a culpa. Porque eu tive a oportunidade, eu fui preparado, eu tinha parte física boa, parte técnica boa, parte familiar muito boa, e aí?
apoio, passou por lugares que te incentivaram, encontraram pessoas no meio do caminho que te deram as oportunidades, que Exatamente. você Então, criou, né? Isso vale exatamente. ressaltar. As oportunidades, elas são dadas. Ah, por que só aquele? Por que só aquele? Que é o que você falou de terceirizar a culpa, né? Ah, mas só tá vendo? Só leva aquele lá que o pai tem mais dinheiro, tá vendo? Aquele lá só leva aquele lá que é mais bonitinho, aquele outro que é mais baixinho, aquele outro que é mais grandão. Mas as oportunidades, quem gera elas, somos nós mesmos, né? Você recebeu propostas de avaliação, você recebeu propostas profissionais, você recebeu talvez uma certa, vamos dizer assim, sondagem, uma certa parceria de empresário que topou fechar com você para te ajudar. Então isso tudo é mérito teu, né? Então, assim como os fracassos também, né? Exatamente. E um pouco até para os atletas até que estão assistindo a live, eu vi ali tem muitos atletas meus, ex-atletas, tem que ser sincero com você mesmo. Porque só você vai sentir dentro de campo se você acha que você está no nível, se você acha que está abaixo. É não se iludir um jogo, um treino. Existem muitos atletas, existem muitos sonhos no Brasil, então o atleta ser sincero com ele mesmo é o principal. E isso a família também tem que estar ciente. Então foi um momento que eu liguei para meus pais e eles falaram, pô, mas vai desistir já? Será que... E é automático. Será que o treinador está te dando oportunidade? Será que um outro clube não vai te dar outra oportunidade? E eu fui sincero comigo, eu achei que eu já estava no meu nível, digamos, máximo, eu não poderia evoluir mais a partir dali. E eu achava que não era mais o momento para seguir. Então, eles me deram até 2 dias de folga, né, em Portugal, meus pais. Não, então fica 2 dias junto com o empresário conversando, fica aí 2 dias, vai no shopping, vai descansar, vai na praia, esfria a cabeça e vê se é isso mesmo que você é voltar mesmo. Não conseguia nem dormir, porque realmente já estava pronto, liguei para eles e falei, gente, tô querendo voltar mesmo, chega, isso deu para mim. E sem pressão familiar de continuar ou não, ou de ficar bravo, volta e, pô, em momento algum, você pode olhar para trás e falar, e perdeu tempo, perdeu dinheiro, isso jamais. A experiência, eu carreguei o futebol e as pessoas que eu conheci, ninguém apaga e nenhuma dispensa nem nada vai fazer você desistir de tudo. Então foi muito importante, nessa hora eu retornei para o Brasil. Cara, e me diga uma coisa, como foi esse momento? Você falou um pouquinho, mas eu quero que você entre mais a fundo um pouquinho para a tua família. Eu vivi um pouquinho desde novo a tua carreira, sempre teus pais, tios, avós estavam presentes Sempre. nos jogos. Eles sonharam o teu sonho ou eles também tinham esse sonho, vamos dizer assim, eles, dependendo do que você queria, talvez deles serem pais ou parentes de jogador de futebol, isso era exercido uma certa pressão. Como que foi esse tipo, quer desistir? Eles aceitaram, apoiaram, lógico que eles orientam, isso é o papel, Sim. mas assim, eles ficaram muito frustrados, eles assim, você sentiu que era um sonho deles também ou não? Te respeitaram nessa situação e... Apoio total da família foi algo que eu sempre tive. E viver o sonho do atleta e não viver o seu sonho no seu filho. E tem que diferenciar isso muito bem para os pais que estão até acompanhando. E aí, até em conversa com alguns pais eu falo, viva o sonho dele, mas não viva o seu sonho em cima dele. Então não joga uma responsabilidade e você não conseguiu, às vezes você não quis seguir como jogador e era o teu sonho e você vai fazer com que seu filho realize para você. Então eu sempre tive esse apoio de viver, eles apoiaram, eles incentivaram, aí rodaram, olha, quilômetros e quilômetros, você viveu muito isso na época e fui seu atleta, sempre tive um apoio fantástico deles, mas em momento algum uma pressão e eu tava, o sonho não é só seu, o sonho é meu. Não, o sonho é seu, você vai buscar, você vai lutar e nós vamos estar aí para te apoiar. Isso é bem importante também. E que você colocou 2 pontos também importantes que eu anotei aqui, que eu ressaltei, questão de investimento, né? Às vezes o pai olha, porra, olha tudo que a gente pagou, olha tudo que a gente fez por você, que a gente correu, deixou de trabalhar, piá, né? E assim, Exato. fez e eu acho que faria tudo de novo, né? Porque os pais, aquilo que a gente está comentando, eles têm que estar ali para dar o suporte, o apoio, respeitando acima de tudo os limites até de interferência. Quando o pai começa talvez a fazer uma cobrança, uma pressão, exerce uma pressão, uma sobrecarga no atleta. A gente viu o caso até na quarta, quinta-feira com o Gabriel Pacheco, que pensou em desistir, ele tinha um pouco desse tipo de cobrança em casa, então isso desmotiva realmente. Às vezes ele não faz um bom treino, não faz um bom jogo, leva às vezes uma cornetada, que a gente chama, né, dos amigos, leva uma bronca do professor, uma chamada de atenção, passa do time titular para o time de baixo, ali para o time reserva. Pô, o cara já chega em casa chateado com tudo,
chega o pai ainda e vem mais, né, dar a E essa questão até, chicotada. João, te cortando um pouco ali, a questão de terceirizar, muitas vezes o atleta não terceiriza porque ele é terceirizar, porque às vezes vem de cima. É o pai, É, é a mãe que está terceirizando por ele. E automaticamente o atleta vai fazer o mesmo. Então isso é muito importante dos pais, de deixar autonomia para o atleta, auxiliar, apoiar e saber que ele tem os direitos dele e ele tem que buscar pelo sonho dele. Entendeu? Então isso é muito importante. legal. Outro ponto aqui que eu anotei em relação ao que você falou, o atleta tem que ser sincero. Você foi sincero com você mesmo, você viu o teu momento, você viu o momento de outros atletas, você viu tudo que estava se fazendo, talvez até o tempo que você estava perdendo, e talvez Perfeito. não achou coerente e justo você seguir, talvez até tirando oportunidade e vaga de outras pessoas que estão afim. Então, essa questão de sinceridade, de maturidade, ela precisa pintar muito nos atletas e nos pais. Vamos parar um Perfeito. pouquinho e vamos fazer a leitura. Hoje o meu filho está num grande clube, mas ele está de reserva. É normal. É normal, ele está no grande clube, não é reserva, não é momento de desistir. Chega no treinador, pergunta se o que está acontecendo, tenta um feedback, alguma coisa assim. Agora, vamos inverter. Ele está jogando num clube aí amador da cidade, já com 20 anos, sonhando em chegar num profissional. Amigo, vamos sentar aqui com o papai, com a mamãe, com você, não é impossível e tudo, mas a realidade, a dificuldade é essa e essa. Exatamente. A nossa visão até com esse circuito de lives foi trazer um conteúdo, um enredo muito propício para isso. A gente falou aqui do atleta Bambam, que seguiu a trajetória desde novo no grande clube, ainda não teve uma excelente adaptação no Sub-19 do Curitiba, mas está lutando para isso, é o começo só do ano, ainda mais com a paralisação complicou. Mas depois a gente teve 2 momentos ali, com 2 atletas já de 18, 20, o Rainer com 22 anos, que ele encontrou um jeito do futebol ajudar e agora está sonhando de novo com o profissional. Mas Exatamente. a informação, ela é fundamental. Acho E que o foi o que você... principal, João, até desculpa te cortar, o principal para atletas e pais, análise do ambiente. Isso. Análise do ambiente da carreira que o atleta teve até o momento e busca por informações. Acho É, que e, isso são coisas que ninguém te ensina. Eu não tive análise do ambiente, não teve, isso não, isso. Então senta a família e analisa. É o momento, não é? E eu já passei, e eu já estei. Vale a pena, não vale? E isso só resolve em conversa. Em conversa um pai, em conversa com mãe, de sentar e conversar e definir. e é preciso que nesse ponto tenha, aquilo eu falei, a maturidade de não olhar o filho como o filho, olhar ele como um atleta. Para um pouquinho, Exatamente. olha o jogo, as condições atléticas, vamos chamar a técnica de uma forma geral, dos outros meninos que estão jogando, que o meu está na reserva, ou que o meu está desestimulado. Será que ele tem essa condição? Até quando que eu Perfeito. vou? Até quando que eu sigo? Não adianta, a gente não seremos nós aqui que vamos falar, tá na hora de seguir, tá na hora de desistir. Mas nós podemos passar informações suficientes, que nem foi o objetivo dessas lives inteiras que a gente fez, que você tá com 18 anos, cara, pro Brasil talvez tá tarde, você nem entrou no clube, você mal e mal fez um teste aqui. Cara, olha o mercado dos Estados Unidos, se preocupe também com uma graduação paralelamente a isso, ou conheça Portugal, conheça outros países de fora, sempre com muita informação, sempre buscando. Hoje a internet está aí para isso. Acho que todas as lives eu falei, a internet está ali para você acessar. Tem muitas pessoas que você pode perguntar, que você pode, ex-treinadores, coordenadores, supervisores que estão ali para te orientar com mais experiência, com mais conhecimento. Então chegue e se informe e peça o feedback sincero. Você acha que meu filho tem condição? Eu cansei de falar, sinceramente, eu jamais... Eu aprendi isso uma coisa já no começo de carreira. Eu nunca falei para um atleta, você não tem condição de jogar bola. Porque a gente não sabe, hoje tem muito atleta limitado tecnicamente que virou profissional e está ganhando dinheiro. Não é só qualidade técnica, não é só porte físico, é uma junção de várias e que nem a gente falou em todas as lives também, uma pitadinha de sorte. De você Exato. estar no lugar certo, na hora certa, conhecer as pessoas certas, né? E com isso você conseguiu dar certo na carreira, fazer bem. Né? Então, Exato. assim, as informações, informação é tudo, E gente. Quem hoje a perdeu informação, João, você nem precisa tanto buscar ela chega para você. automaticamente. Os próprios atletas que seguem o desportivo. Teve live sobre o Bambam, que foi meu atleta no Curitiba, e vive a base no Brasil exatamente. Ele vive a base no Brasil desde os 13 anos. Aí em seguida teve o Rainer, que viveu o lado ruim do futebol no Brasil e seguiu para um caminho do lado aqui dos Estados Unidos e buscou a graduação junto.
Aí o Gabriel Pacheco, e na base, vive a Europa para mostrar um não é diferente. E o atleta alcançou um nível profissional no Brasil e na Europa, que foi o Basso. Então, assim, informação tem de monte. Hoje, Não, em forma de quarentena, sozinho, você pode muito bem pegar informação. Então, acho que isso é muito importante da família e do atleta ir atrás. E esse que é o ponto. A gente colocou em alguns grupos aqui, né? A questão, pessoal, daqui a pouco estamos entrando na live ao vivo com o Pedrinho. Hoje eu também acho que a gente fecha o ciclo com informações muito importantes, que talvez tem gente que está nesse bambear ali da carreira, Exatamente. já com seus 17, 18 anos, e aí, o que eu faço? Será que eu vou para os Estados Unidos? Será que eu não vou? E, cara, você começou a trabalhar com futebol, mas você deu gatilhos aí, você demonstrou que você estava interessado em conhecer muito antes. Você começou que nem você falou, você entendia como registrar um atleta lá em Portugal, você entendia como que você ficava indignado como que os caras eram desorganizados lá em São Paulo, fazendo, né, talvez erros de tabela, erros de logística. Então isso você já está demonstrando que você está, pensando já com uma visão da empresa, já com uma visão do outro lado. Exatamente, exatamente. Então, cara, é um ponto muito forte que a gente tocou, a gente se entendeu nessa discussão e talvez seja uma das mais importantes. Até eu ia falar, enquanto a gente está fazendo todo esse circuito de live em época de quarentena, não tem muita coisa que possa se fazer. Você pode fazer um curso online, você pode fazer um treino físico, no caso dos atletas, mas então se programa de manhã, de tarde, o dia tem 24 horas, 1 hora, 1 hora e meia, que nem a do Rainer durou 2 horas a live. Você poderia ter priorizado em busca de informações. Conhecimento. Para decidir o teu futuro. Né? Então, é fundamental. Falamos até com o Rainer. Rainer, se você conhecesse o ambiente dos Estados Unidos, você teria tentado antes? Ele, sem sombra de dúvida. Eu demorei, eu insisti, eu passei necessidade no futebol ainda, sendo que eu podia estar lá nos Estados Unidos, e se eu fosse antes, talvez eu teria até encontrado uma universidade maior, recebido uma bolsa maior, melhor. Né? Então, assim, é preciso maturidade e informação para fazer essa autoanálise própria, no caso do atleta, no caso do filho. Não tem problema nenhum você reconhecer isso e usar o futebol para ganhar a vida de outra maneira, que nem foi o nosso caso, né? Ou se não, até jogando futebol amador. Você pega Curitiba, que é o nosso exemplo, a nossa realidade. Tem atleta aí ganhando bem para jogar sábado, treinar quinta-feira de noite. Cara, então vá lá, segue a tua vida, a tua profissão, faça uma faculdade, arruma um emprego e joga bola, que é o que você gosta. Sim. Joga por hobby de noite, 2, 3 vezes na semana. O futebol vai estar presente, né? Só que é preciso, como carreira, fazer essa análise, né? Então, não duvide, não cometa erros precipitados. Acho que é importante também, João, citar de maturidade de ouvir os mais velhos. Isso é fundamental. A adolescência ali, ela birra, não era ouvir, ele tá errado, eu sou o dono da razão. Isso acontece muito. Então tenha maturidade, nem que seja sozinho depois, nem que na hora você não demonstre, mas depois, na hora de botar a vez do travesseiro, você fale, vamos escutar, e ele tem razão. Cara, isso que você falou de escutar os mais velhos, eu escuto, acho que desde que eu me conheço, por gente. Não só pelos meus pais, por tios, por professores, por tudo. E a gente, eu sei o que eu faço, tá? Desde que eu sei o que eu faço. Cara, eu tentei jogar futebol, depois eu comecei a faculdade, depois eu comecei a trabalhar, depois eu teve a mentoria, né, do Desportivo, a fundação do Desportivo, e eu fui escutando o meu avô, meus pais, alguns tios. Só que a gente cria uma teimosia, um bloqueio, de que a gente não interpreta que vai acontecer o que aconteceu com eles. Não, deixa que o mundo agora é outro, a minha situação é diferente, eu estou mais preparado, eu tenho tudo, a faca e o queijo na mão. Cara, tudo que meu avô, meu pai, meu tio, eu lembro até hoje, cada frase deles ali aconteceu. Não específico ao futebol, eles não tinham experiência nenhuma quase no futebol, mas todos os tipos de erros que eu, abandonando na época a carreira de treinador para abrir o projeto, né, do Desportivo, tudo que eles falaram aconteceu. Todas as situações aconteceram. Se eu tivesse escutado, talvez eu teria feito diferente. Então a gente vai falar e não adianta. Os atletas que estão nos ouvindo, eles não vão valorizar essa frase. Só vão valorizar depois de um tempo. Eu tenho certeza que os pais que estão nos ouvindo também passaram por isso, que a gente tem uma teimosia na nossa juventude, a nossa ambição, que a gente quer fazer, tá animado e tudo. Eu tinha um contrapeso que era minha avó e minha mãe, ao lado feminino, que elas jogavam mais gasolina no meu combustível ainda. E meu pai e eu vou com um pouco de complicação, de veracidade, de cuidado. Passei pela mesma coisa.
Então, cara, isso aí, escutar os mais velhos, é uma dica que a gente tá falando que eu tenho certeza vai entrar por um lado e sair pelo outro. Só que aquele que tiver um pouquinho mais de opa, eu lembro disso tudo, eu vou levar isso aqui para minha vida. Isso aqui eu vou escutar, você acha que não é o momento? Beleza, então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Perfeito. Né? E as nossas decisões mudam completamente os nossos caminhos, né, cara? Exato. Mas diga aí, Pedro, a gente falou muito dessa desistência, desse ambiente. Vamos seguir um pouquinho mais, porque ainda tem um pouco de trajetória tua, cara. Como Exato. foi você chegar no futebol, você entrar daí como trabalhando no futebol? Vamos lembrar, você estava lá desistindo, voltou de Portugal com essa decisão, a família apoiou e a partir daí como foi? Então eu retorno para o Brasil, decidido e não quero mais seguir esse sonho, não quero mais ser jogador de futebol e pilhado para trabalhar o futebol. Voltei no avião já lendo, já buscando informação e dá para fazer, já querendo buscar outro caminho. Então, quando eu cheguei, sentei novamente com a família, sentei com o empresário, é isso que você, se você quiser seguir no sonho, tudo bem, nós vamos apoiar, mas assim, a idade já está batendo, quase virando quase 19 anos, e aí, né? Para onde você vai? O que nós temos pela frente? O que você se enxerga? E eu já não me enxergava mais jogando. Então, a partir daquele momento, eu falei, chega, Não. vou parar e vou iniciar algo no futebol. E o futebol abre muita porta. Talvez as pessoas não saibam, mas existe muita função. Hoje, quase todas as faculdades que você faz, dá para achar no esporte e no futebol. Tudo hoje sim, acho futebol cada vez mais. E foi nesse momento que eu comecei a ver para mim, falei, putz, educação física, treinador, não desejo, preparador físico, talvez um jornalismo esportivo, e vou para onde, e eu sempre tive a base da administração. Meu pai, minha irmã, sempre foi algo e teve na minha família. E eu comecei a pensar, administração, o futebol, alguma coisa vai ter. Então foi nessa hora que eu comecei a pensar, e daí eu busquei aquelas pessoas e sempre acompanharam minha carreira desde criança, desde o início, e busquei o João Maia, do Desportivo Paranaense, no qual eu já tinha sido atleta do Desportivo, e chamei ele para uma conversa logo na virada do ano, 2016, acredito para 2017, foi entre essa data. Foi 2016. Isso, e falei, João, e aí, cara? Você me conhece, você me sabe bem quem eu sou, me acompanhou a carreira toda, eu quero parar de jogar e quero trabalhar futebol. Então, a partir daí, como é importante você valorizar e respeitar as pessoas que você conheceu no caminho do futebol. Relacionamento, né, cara? Relacionamento Então, é tudo em toda a nossa vida. Hoje eu tenho liberdade para ligar para qualquer treinador e foi meu. E foram muitos. Tem uns que me ajudam muito hoje, tem uns que trabalham comigo hoje e me deram oportunidades e por conta disso eu busquei você para a gente conseguir, né, esse meio campo, para onde eu vou. E a partir daí, virando a página 2016, eu entro no Desportivo Paranaense, dessa vez fazendo uma faculdade de administração e trabalhando na parte de supervisão administrativa. E o trabalhar em um clube pequeno, um clube que ainda está no seu início, isso é fantástico pelo tanto de oportunidade e momentos que você vive. Então, eu marquei jogo, eu controlei pagamentos, eu vendi uniforme, eu lavei roupa do clube dentro de casa, eu comprei, eu trabalhei de tudo, eu fiz de tudo no desportivo. Toda a parte administrativa eu tive o prazer de trabalhar. Então, eu registrava jogador, enquanto marcava o jogo, já programava a semana seguinte, já corria na federação para entregar a carteirinha da federação e registrar o jogador. Então, essa vivência o desportivo me deu na época que eu entrei, é a base de tudo. Então, muitas vezes, até numa competição, numa viagem, o pessoal fala, pô, mas como é que você sabe fazer isso? Eu já fiz viagem, tempo atrás até viajei com 2 categorias e um amigo meu perguntou, pô, como é que você consegue controlar 2 categorias? Eu viajei com 6, com 90. Sabe de nada. Então, assim, ter essa vivência no clube pequeno é fantástico por conta disso. Eu sou eternamente grato ao desportivo por ter me proporcionado isso. Foram 2 anos nessa vida, nessa vivência do desportivo, de viagem, de competição, de campeonato paranaense. Conheci muita gente, relacionamento, estudar. Então, teve uma época que eu estava fazendo um curso em São Paulo. Então, eu passava o final de semana fazendo curso em São Paulo sobre futebol. Voltava para trabalhar, trabalhava a semana, fazia coisa do jogo, voltava para São Paulo. Então, isso foi muito importante, de buscar conhecimento. Vai acabar a live, né?
Isso, Pedrão. A gente tem 30 Vamos segundos fechar. aqui. Vamos Eu vou fechar em encerrar alguma essa hora. live. O conteúdo está acabando, mas acho que a discussão está muito rica aqui. Espero que vocês estejam gostando também. Show Eu vou de bola. encerrar já a live aqui e a gente já cria outra, cerca de 5 segundos. Entrem de novo, que ainda tem partes do assunto muito importantes, até aonde o Pedro chegou, aonde que ele está hoje e como, isso é uma dúvida que eu vou ter, que eu vou perguntar ali para todo mundo saber, como que a tua carreira de futebol, ela está influenciando na tua profissão hoje, tá? Mas na próxima live aqui, em 5 segundos, a gente já entra ali, eu já vou criar. Fechou, valeu. Vamos lá.